Olá, boa tarde para quem está aqui, boa tarde para quem está ao vivo. A gente vai começar a programação do último dia da Arena aqui do Mundial de la Bière. E quem vai falar com a gente hoje é o Luiz Nascimento, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é bastante relevante no mercado e que tem 1001 utilidades. Ele vai contar para vocês. E se tem uma pessoa que sabe o que é artesanal, é o Luiz, que sabe fazer muita coisa. Então, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite. Valeu. Primeiro, agradeço a Carol pelo convite, o Mundial de la Bière pela oportunidade. Meu nome é Luiz Marcelo Nascimento, sou cervejeiro, destilador, tenho alguns bares em São Paulo também. E eu vou falar um pouco de artesanal, sobre o que é artesanal, falando de produção. Vocês conseguem sentar mais perto aqui? A gente está transmitindo. Quando a gente fala de artesanal, é muito polêmico, né? Porque as pessoas não têm essa noção da cervejaria, de uma produção de cerveja, onde que a gente faz a questão do artesanal. Isso aí? Pode usar isso. Como a gente determina o que é artesanal quando a gente fala de produção de cerveja. Então a ideia é mostrar para vocês minha opinião sobre o que eu acho que é artesanal em processos de fabricação e produção de cerveja. Para vocês, aqui eu tenho duas imagens, né? Uma, o pessoal fazendo cerveja em casa e a outra fazendo cerveja na indústria. Para vocês, o que é artesanal? Qual dos dois é artesanal? Ou os dois é artesanal? As duas é artesanal. Por quê? Oi? Quantidade? Você acha que quantidade determina o que é artesanal ou não? Beleza. Pensando assim, vou passar o próximo aqui. Você é quantidade, por você, porque as duas são artesanais? Você acha que a questão toda o conceito de você trabalhar produto? Consigo passar o próximo aqui? Alô? Por favor. Próximo. Quando a gente vai voltando no tempo, isso vai complicando um pouco. Você falou de quantidade, você falou de o artesanal tem a ver com manuseio, né? Você trabalhar esses insumos com a mão. Quando eu vou voltando no tempo, fica muito difícil você definir o que é artesanal, quando você fala de cerveja, por algum desses critérios. Eu gosto desse critério do artesanal, mas se a gente voltar mais um para frente, a gente tem um problema na questão quantidade. Pelo seguinte, quando você volta no Egito Antigo, eles faziam milhares de litros de cerveja. Não era uma produção pequena. E não tem como você falar que isso aqui não é artesanal. Certo? Isso é uma indústria. É uma indústria artesanal. Mas você produzia milhares de litros de cerveja para todo mundo. Então é muito difícil você definir isso com uma quantidade, ou um processo, ou um equipamento, porque isso vai mudando conforme o tempo vai passando. O tempo passa, novas tecnologias chegam, novos processos chegam, novos equipamentos chegam, e com isso muda a forma de você interpretar o que é o trabalho artesanal. Então, para isso, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa. Para a cerveja, o processo de cerveja há milhares de anos é um processo de volume. Isso aqui não dá para você falar que tinha pouco volume de produção. Então, não dá para eu definir que artesanal é quem produz muito pouco, entendeu? Porque você consegue cravar que isso aqui é um processo não artesanal. Não dá. Não dá. Pote de barro, tudo bom? O pessoal usando pedaços de pão fermentado para fermentar, todo mundo envolvido nisso, para fazer cerveja para milhares de pessoas. Então a questão de volume é muito questionável. A questão de produção de cerveja, ela sempre foi muito grande. Ela sempre foi local, ela sempre foi artesanal, grande parte da história, mas nunca foi em pequenos volumes. Essa é uma ilusão que a gente tem, né? Que cerveja sempre foi fabricada em pequenos volumes. Cerveja há milhares de anos é fabricada em grandes volumes, para abastecer cidades, para abastecer trabalhadores, para abastecer civilizações, de várias formas. Então é muito complicado a gente falar de volume.
Eu entendo como cerveja artesanal e processo artesanal uma coisa que envolve o que tem nas 4 imagens aqui, que são pessoas. Mas não são simplesmente pessoas, né? São pessoas que interagem com o processo de alguma forma e que as decisões delas podem decidir como vai ficar o produto final. Então não importa o tamanho dessa indústria, não importa o tamanho desse processo, o equipamento que ela usa, qual técnica que ela usa, tem pessoas que durante todos os processos podem tomar decisões para influenciar o produto final. Isso não segue um protocolo, não tem um cara que faz só apertar parafuso, igual o carro, não tem um cara que só bate o martelo, mas tem pessoas envolvidas em todos os processos que elas têm poder de tomar decisões para influenciar o produto final. É assim que eu entendo o que é um processo de produção artesanal, né? Não tem a ver com equipamento. Você pode usar um equipamento moderno, você pode usar um equipamento semi-automatizado, você pode usar novas tecnologias que vão surgindo. Na minha opinião, desde que você tenha um processo de pessoas que em algum momento podem influenciar no produto final. E mais do que isso, também tem próximo, por favor, o respeito a processos naturais, prioritariamente respeitados. Então, você respeita a fermentação, o tempo que ela tem que levar, você respeita a sazonalidade de insumo, você respeita manuseio de equipamentos, você segue não só o seu tempo comercial, o tempo que você tem que pôr esse produto no mercado, mas você respeita os processos desse produto. Se a cerveja vai demorar 15 dias para fermentar, você vai esperar 15 dias para fermentar. Se demora um mês para maturar, você vai esperar esse um mês para maturar. Você vai tentar intervir o mínimo possível em processos naturais para fazer esse produto chegar no fim. Isso não quer dizer que em um momento ou outro você também não possa intervir. Mas isso não pode ser um protocolo, isso não pode ser uma coisa que faça parte do seu processo, intervir em processos naturais. Então, prioritariamente, você segue processos naturais para fazer esse produto. Então, para mim, é um conjunto desses dois fatores. Você tem pessoas envolvidas em todos os processos que podem tomar decisões que influenciam o produto final e o respeito a processos naturais, prioritariamente, para chegar naquele resultado. E quando você fala em respeitar tudo isso, eu acho que você vai para várias partes dessa etapa de produção e processos. Deixa eu passar para o próximo aqui. Você pode respeitar, desde o primeiro momento, você tem uma etapa decisiva. Qual estilo de cerveja você vai fabricar? Como que você vai fazer? O artesão, o cervejeiro, a pessoa que está fazendo, junto com outras pessoas tomadas de decisão na cervejaria, decidem esse estilo. Manualmente, eles não vão num departamento de marketing, num departamento comercial, não são essas pessoas que definem 100% o que vai ser produzido. Eles decidem o estilo que vai ser produzido, eles escolhem os insumos que vão ser produzidos. Então eles têm um processo de decisão em cada uma das etapas. Qual insumo vai ser produzido? Eu escolho um produto da marca X por valor ou por qualidade? Normalmente tem essa influência, né? Eu vou escolher os melhores produtos para fazer a melhor cerveja. Então, para mim, para ser artesanal, você tem que escolher pensando no resultado final, na sua qualidade. Então, você escolhe os insumos. Você desenha a sua receita pensando nos processos mais simples possível, respeitando produto, respeitando insumos, respeitando os tempos, e assim você desenha. Você não desenha seu processo acelerando passos, né? Então, acho que artesanal tem a ver com isso. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim isso faz todo sentido. Artesanal é um respeito aos processos e ter a pessoa como um decisor, como um influenciador de resultado final, né? Então, as suas decisões influenciam muito nisso. Na produção e ajustes, a mesma coisa. Eu acho que o artesanal tem a ver com você escolher os processos certos para cada um dos seus produtos, respeitando cada um dos seus insumos e escolhendo cada processo para melhor aproveitar aquilo. Eu não vou usar eu particularmente não gosto de usar uma fruta fora de estação porque o mercado demanda isso. Eu não acho legal, eu não acho que isso é artesanal no frio da coisa, né?
eu acho que aí a gente tem um problema. Então, acho que é legal você respeitar as sazonalidades. Como você extrair o melhor dessa fruta? Em qual processo que eu extraio o melhor? Eu vou usar um extrato? Beleza, pode usar um extrato, mas esse extrato foi feito de forma natural? Ou você prefere usar o produto in natura e usar? Entendeu? Isso faz muita diferença. E se você for usar um extrato, você vai produzir esse extrato dentro ou vai usar fora? Por que você não produz isso? Por que você tem que comprar de terceiros, se você for usar? Você começa a pensar um artesanal como uma coisa exatamente disso, do produtor influenciando cada uma das etapas para ter um resultado melhor final. Para mim é mais ou menos isso. Eu acho que processos e produção, processos produtivos e produção de cerveja não tem muito a ver com equipamento, não tem a ver com volume, como você falou. Para mim, volume não faz sentido. Faz sentido quando você escala isso em cervejas pequenas ou grandes, mas artesanal, acho que dá para você ser grande e tomar cuidado com os processos, dá para você ser grande e deixar as pessoas tomarem decisões, dá para você ser grande e deixar um cervejeiro ali que viu que um tanque a cerveja não está como ele gostaria, ele transformar isso em uma outra coisa, porque aquilo se transformou no meio do caminho, a cerveja é uma coisa viva, às vezes o resultado que você espera não é alcançado, às vezes você não quer forçar aquele resultado, às vezes você pode adaptar esse caminho para chegar num resultado diferenciado no futuro. Então, eu acho que no final das contas, o que faz ser artesanal são as pessoas. Basicamente é isso. As pessoas e os insumos que são escolhidos para ter um produto melhor e uma tomada de decisão nos processos para resultar num produto melhor. Acho que é isso. Vocês têm alguma pergunta? Falar alguma coisa? Manda. Quer aqui? Você acha que se eu usar, tipo, enzimas, outras coisas que tem na indústria, não na indústria, tipo, que tem indústria disso, para padronizar, ou então alguma coisa de usar extrato, tudo que possa padronizar o resultado final, você acha que isso perde o artesanal? Você acha que o artesanal está ligado com essa coisa meio romântica de deixar as coisas serem do jeito que elas são sozinhas? Eu acho que não. Eu acho que temos um problema nesse meio do caminho. Eu acho que se o cara desenhar a receita do cervejeiro, tiver desenho na receita, e na receita ele já coloca que precisa enzima, precisa extrato, precisa naquilo lá, eu acho que ele não é artesanal mais, ele perdeu alguma coisa. Mas se no meio do processo ele precisou abrir mão de algum apetrecho tecnológico para fazer chegar no resultado final, eu acho que uma exceção é válida. Mas isso não pode ser parte do processo, eu não enxergo isso como um problema geral, mas eu acho que se isso entra no seu processo produtivo, se isso é parte da sua rotina, do seu protocolo de fazer cerveja, a gente tem um problema como você está enxergando o negócio. Mas usar isso porque uma vez ou outra deu um problema, você precisa usar, eu acho que faz parte. Mas como padronização, dá para padronizar sem usar isso, né? Eu acho que não é uma desculpa, eu acho que é uma exceção, não pode ser uma regra. Talvez só facilite, né? Tipo, facilita Então, o problema é que a primeira vez ele usa, deu certo, na ele segunda usa deu certo, da terceira ele já usa de cara, né? E eu acho que daí você perde o artesanal real, né? Você perde um pouco disso. Eu acho que você usar exatamente como uma exceção, eu acho que pode ser. Mas se for uma regra, a gente tem um problema. Eu acho que tem um problema sério. Um problema sério. Sério, sério. Seríssimo. De conceito. Isso devia estar trabalhando em outro lugar. E aí? É isso? Falei. É isso? Obrigado, então. Obrigado, pessoal. Espero que tenham curtido. Tem mais 2 palestras, 2? 3? Mais 3 palestras hoje. Apareçam. Obrigado, pessoal online. Até mais. Gostei muito do começo ali